Professor Ivanir Greco Júnior. Ele vai falar sobre o uso da fibrina rica em plaquetas no reparo ósseo-alveolar. Ele é mestre e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ele é staff do Hospital Universitário de Brasília, HUB, e staff do Hospital Regional de Ceilândia, SESDF. Tá ok? Então, com vocês, o professor. Ele deu uma descrição do tema, que é uma breve análise sobre o estado da arte das reconstruções ósseo-alveolares, utilizando exclusivamente a fibrina rica em plaquetas. Então, com vocês, professor Ivanir. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da comissão organizadora, né, do João, da Camille, professora Luciana, para estar aqui falando com vocês a respeito de uma coisa que é relativamente nova, mas não é tão nova assim, né? Como previamente a gente já esteve conversando aqui com o professor Jamal, essas técnicas elas já são utilizadas há algum tempo, né? Então, a gente tem alguma experiência já nessa área. A gente tem uma pesquisa em andamento lá na universidade. Eu tenho aqui até alguns alunos de lá da pesquisa. Eu queria agradecer a presença deles aqui. Ajudam muito a gente, né? Então, é importante que eles também sejam lembrados na hora de a gente agradecer. Basicamente, a gente vai falar um pouco da biologia dos agregados plaquetários. Uma pergunta antes: alguém aqui na plateia já trabalha com agregados plaquetários? PRF, PRP? A maioria, não, né? Então, nós vamos passar um pouco do tempo falando sobre a biologia dos agregados, porque não adianta nada eu mostrar para vocês resultados e vocês acharem assim que aconteceu mágica. Não tem mágica, né? Não existe mágica em odontologia. Existe uma biologia que a gente faz com que ela trabalhe a nosso favor, né? E eu fico muito feliz de ter a minha fala depois da do professor Sérgio, porque são coisas que a gente vai estimulando o organismo a fazer, e o organismo, também da professora Miriam, e o organismo vai dando conta do resultado. A gente não pode perder isso de vista. A odontologia ela é uma especialidade que hoje ela tem que se voltar mais para o que o próprio corpo pode fazer. É um viés um pouco mais biológico do que um viés extremamente tecnicista e de material. A gente tem muitos colegas que ficam muito reféns de material, de técnica, e esquecem que o organismo da gente é capaz de resolver grande parte dos nossos problemas, né? Então, sobre a biologia dos agregados plaquetários, é feita a coleta sanguínea, é feita uma centrifugação desse sangue a uma determinada velocidade por um determinado tempo. Eu não vou aqui entrar nos protocolos, acredito que o professor Jamal depois vai ter o talk show só sobre fibrina e talvez aborde essas diferenças entre protocolos. Existem vários protocolos validados, vários protocolos com resultados cientificamente comprovados. Então, assim, eu não vou entrar nessa seara de discutir qual protocolo é melhor. O protocolo PRF, protocolo Fibrin, protocolo CGF, tem vários protocolos. Então, esse sangue é centrifugado e é separado dentro do tubo, sem a adição de nenhum anticoagulante, 3 estruturas básicas. Uma parte dos elementos vermelhos constitutivos do sangue, uma parte da malha de fibrina e uma parte de soro. Como eu disse para vocês quando estava aqui com o professor Jamal, não dá para falar em fibrina e falar em plasma. Então, aquela parte bem líquida que fica na parte superior do tubo é soro, não é plasma, ok? Desde que o método utilizado seja o método para PRF, ou seja, sem adição de nenhum tipo de anticoagulante. Perfeito? Separamos ali, diferencialmente, pela velocidade, alguns tipos de estruturas que são muito importantes. Quando a gente pensa na nomenclatura do agregado, a gente pensa em PRF, fibrina rica em plaquetas. Então, eu tenho, pelo menos naquele agregado, fibrina e plaquetas, né? Eu tenho outros componentes muito importantes nesse agregado.
que são os leucócitos. Os leucócitos, pessoal, para lembrar da biologia lá do tempo da faculdade, eles apresentam-se em dois tipos básicos. Um tipo que tem um núcleo único, né, normalmente central, um núcleo que é bem corável na biologia, e que esses leucócitos também não apresentam grânulos no seu interior. Esses leucócitos são chamados de agranulócitos e mononucleares. E os principais, eu gostaria que vocês lembrassem desses nomes para a nossa malha de fibrina, são os linfócitos e os monócitos. Ok? Linfócitos e monócitos. Os neutrófilos, que também são leucócitos que estão presentes em grande quantidade no sangue, como eles são multinucleados e apresentam grânulos no seu interior, pelo processo de centrifugação, eles são jogados para o fundo do tubo. Então, o processo de centrifugação separa seletivamente esses tipos de leucócitos, que lá na frente a gente vai ver como se processa a aceleração do reparo. Eu não gosto muito da palavra aceleração. Eu prefiro a palavra modulação. Ok? Então, além dos leucócitos, eu tenho a fibrina, que é uma proteína insolúvel no meio aquoso. A gente vai mostrar algumas micrografias aqui. E eu tenho as plaquetas. As plaquetas, no seu interior, elas têm alguns grânulos. Plaqueta não é célula. Plaqueta é derivada da fragmentação de um tipo de célula, que chama megacariócito. Okay? Então, dentro dos grânulos das plaquetas, eu tenho muitas substâncias que atuam positivamente no reparo tecidual. Dentre essas substâncias que eu gostaria de destacar, os fatores de crescimento angiogênicos e também colagenogênicos. Tá? Esses fatores de crescimento eles são deveras importantes no processo de reparo ósseo alveolar, porque eles promovem uma nova vascularização ali na região da ferida, né? E a deposição de matriz fundamental, que vai, lá na frente, servir de arcabouço para a deposição do osso na ferida. Okay? Então, esses fatores de crescimento são muito importantes. Outra coisa muito importante que tem nos grânulos das plaquetas são algumas moléculas do tipo, por exemplo, serotonina, o que leva, lá na frente, se a gente fizer uma análise do processo de reparo como um todo, a uma diminuição do uso de analgésicos, anti-inflamatórios, porque a gente já está introduzindo na ferida cirúrgica uma grande quantidade de substâncias ligadas ao bem-estar. A serotonina é uma delas. Okay? Então, vocês têm que lembrar sempre desses três componentes. Quando a gente fala PRF, a gente fala fibrina rica em plaquetas, e quando a gente fala LPRF, que é um protocolo de obtenção desses agregados, a gente se lembra dos leucócitos. Aí, LPRF é a fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Então, não percam de vista esses três componentes do nosso agregado, porque eles são a parte mais importante desse processo aí. Ok? Aqui é o meu local de trabalho. Trabalho no ambulatório de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Universitário de Brasília e também no Hospital Regional da Ceilândia. Bom, mas que diabos é a fibrina? O que é a fibrina? Muito se fala de fibrina para cá, fibrina para lá, mas o que é a fibrina? A fibrina é uma molécula insolúvel em água que ela vai ser gerada a partir de qualquer um desses processos aqui. Ou por uma via... Qual que é o botão que aponta? Acho que... Ou por uma diminuição na velocidade do fluxo sanguíneo desse paciente, por exemplo, uma estase vascular, quando esse paciente está acamado muito tempo. A maioria dos senhores já tem essa ideia de que, se o paciente ficar acamado muito tempo, ele tem um risco de desenvolver o quê? Trombo. Não é? São feitas medidas para paliar essa situação quando o paciente fica acamado longo tempo.
Então, seria esse mecanismo da estase vascular, ou por uma lesão vascular. Qualquer um desses processos eles vão desencadear no organismo uma resposta. O organismo vai tentar o quê? Fechar a ferida. E aí a gente tem a ativação da protrombina em trombina e o fibrinogênio é transformado em fibrina. Esse é o processo natural. Em qualquer trauma, em qualquer ferida, a gente tem essa situação ocorrendo. E o que é a PRF? A fibrina a gente já sabe, que é aquela molécula lá. O que é a PRF? Segundo a legislação que regulamenta o uso dos agregados plaquetários na odontologia, a fibrina rica em plaquetas é aquela parte do sangue que a gente consegue separar sem a utilização de nenhum tipo de substância, procoagulante ou anticoagulante, considerando ser a fibrina rica em plaquetas, porção do sangue que contém os componentes plaquetários, sem a adição de qualquer produto. Então, a fibrina rica em plaquetas, assim como o plasma rico em plaquetas, os agregados plaquetários em geral, foram regulamentados por essa resolução do CFO, que ela, entre outras coisas, ainda nomina como que a gente pode obter esses agregados no consultório, que ela ainda regulamenta que o cirurgião dentista brasileiro pode fazer a venopunção no consultório para obter esses agregados. Essa resolução ela é muito ampla e ela protege muito o cirurgião dentista que quer trabalhar com esses materiais. Como que a gente faz a obtenção desses agregados? A gente tem todo esse material, garrote, scalp, os tubos para coleta, um suporte para o tubo, pipeta. Esse é o material básico de coleta. A gente não vai entrar muito nesse detalhe assim, de como é feita a venopunção, porque o tempo é curto. Mas é um procedimento relativamente simples. A gente escolhe a veia do paciente na fossa antecubital, aplica o garrote, e, quando a gente entra dentro do vaso, através desse sinal aqui que a gente vê no scalp, a gente faz a coleta do sangue. Esse sangue é disposto numa centrífuga, é girada. Não são esses valores aqui, eu, propositadamente, eu mudei os valores dos parâmetros, para que ninguém ache que é uma simples receita de bolo, porque senão fica muito fácil. E aí vai para o lado da magia. A coisa aconteceu ali no tubo. A gente tem que entender o processo biológico. Como dizia uma propaganda de muito tempo atrás, tinha uma personagem que chamava Feiticeira, não sei se vocês lembram, Joana Prado, e ela aparecia lá toda rebolante e falava: isso não é magia, como é que é? Isso não é feitiçaria, é tecnologia. Isso aqui não é feitiçaria, isso é biologia. Então, a gente tem que entender o processo. É centrifugado e são obtidos os agregados plaquetários. A gente vai falar só de PRF, mas também poderia obter PRP. Okay? Que, dependendo do tipo de tubo, a gente tem a fibrina em fase polimérica, ou seja, a fibrina propriamente dita, ou a fibrina em fase monomérica, que é o que alguns colegas chamam de fibrina em fase líquida, e que, dependendo do protocolo, pode ser chamado de IPRF, Injectable PRF. Então, dependendo do tubo, a depender do tubo, isso aí é clássico, a mudança do tubo ela vai te propiciar ou não a obtenção da fibrina nessa fase aqui. Muitos colegas têm um certo receio de colocar fibrina em fase líquida para não ser biologicamente incorreto. Okay? Então, a gente também prefere utilizar hoje a nomenclatura de fibrina em fase monomérica. Ela ainda não alcançou aquele grau de polimerização da molécula, ela ainda não se enovelou de tamanha forma que ela ainda está no estado líquido, e a gente consegue aplicar dessa forma. Aqui nós temos os coágulos de fibrina. Podemos obter ainda plugs de fibrina, membranas de fibrina, e a fibrina em fase monomérica, que a gente utiliza na odontologia, na cirurgia principalmente, para agregar compósitos
sejam eles de biomaterial, sejam eles de osso autógeno. Então, isso aqui é o chamado compósito agregado em matriz de fibrina em fase líquida. Okay? A gente usa a fibrina em fase líquida, a fibrina monomérica, para aglutinar esse material de enxerto, papel que a gente usava o PRP. Era assim que a gente usava o PRP. A gente recebia o PRP líquido, vinha nos primórdios, lá, quando a gente começou a trabalhar com PRP, ele vinha do laboratório. Hoje em dia, o dentista brasileiro faz no consultório o PRP, mas ele vinha do laboratório. A gente mandava o paciente para o laboratório e ele vinha com a seringa lá com o PRP e com o aglutinante. A gente misturava o aglutinante com o PRP, com o material de enxerto e obtinha isso aqui. Hoje, a gente faz a mesma coisa, com uma centrifugação só dentro do consultório, sem adição de materiais não coagulantes ou anticoagulantes, que, biologicamente falando, representam um papel muito negativo no processo de reparo ósseo. Então, o anticoagulante, o professor Jamal falou aqui muito bem, ele tem um papel nefasto, além de não ser permitido em alguns lugares, ele tem um papel nefasto no processo de reparo. Então, a gente tem que utilizar cada vez menos. Tem indicação? Tem indicação. Mas, para o reparo ósseo alveolar, a gente prefere essa técnica. Aqui a gente tem... Desculpem. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de fibras colágenos do endotélio, fibras naturais do endotélio, e aqui as fibras de uma matriz de fibrina leucoplaquetária autóloga. São imagens muito semelhantes. A gente costuma dizer nos cursos de credenciamento que a gente dá que a fibrina rica em plaquetas é uma matriz temporária que imita ou mimetiza as fibras colágenas. A fibrina leucoplaquetária autóloga ou a fibrina rica em plaquetas, ela serve como um arcabouço sobre o qual o organismo vai depositar de maneira mais rápida e mais orientada o tecido ósseo, o material para a reparação da ferida. E o que explica qual é a magia envolvida no processo da aceleração ou da modulação positiva do reparo? Se a gente fala de reparo ósseo, a gente tem que lembrar de algumas coisas, por exemplo, das fases do processo de reparo, das fases da cicatrização. Né? A gente tem uma fase inflamatória, seguida de uma fase proliferativa e uma fase de maturação da ferida, e, lá na frente, uma fase de remodelação dessa ferida. Ok? Então, eu pedi para que vocês lembrassem dos tipos celulares lá dos linfócitos, dos leucócitos, para que vocês, quando a gente chegasse nesse gráfico, a gente pudesse explicar de maneira convincente o porquê dessa modulação positiva do reparo. Na fase inflamatória aguda, nós temos, numa cicatrização, vamos dizer, normal, do leito com sangue total, a gente tem, na fase aguda, a mediação de neutrófilos. Basicamente, se você tiver algum tipo de trauma, o seu organismo vai enviar para aquela região células do tipo neutrófilos. Ok? A ação dos neutrófilos vai gerar um estímulo biológico para que sejam chamados para a ferida os macrófagos. Na verdade, não são os macrófagos, são os monócitos que estão lá na corrente sanguínea, que, quando eles entram no tecido, eles são diferenciados em macrófagos, cuja função é limpar a bagunça da farra do neutrófilo. Ele chega na ferida cirúrgica para limpar a barra dos neutrófilos. Né? Os produtos provenientes da ação dos macrófagos atraem quimicamente para a ferida os linfócitos. As linfocinas que os linfócitos secretam atraem para a ferida os fibroblastos. Os fibroblastos vão depositar na minha ferida matriz fundamental, e, a partir dali, quando eu tiver aquela situação
de transcrição nuclear, que o professor Brusadelli falou hoje de manhã, a gente tem a diferenciação das células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos e a deposição de osso na ferida. Perfeito? Esse é o processo normal, natural. O que acontece quando a gente coloca nessa ferida a nossa fibrina rica em plaquetas? A gente tem um mecanismo de enganar o organismo. O que acontece? Quem que tem muito na fibrina, na malha de fibrina? Linfócito e monócito. Então, a grande quantidade de monócitos, está vendo que aqui é macrófago, mas estou falando monócito, né? A grande quantidade de monócitos da malha, o que ela vai fazer? Vai atrair, logo no dia zero, no tempo zero da cirurgia, os linfócitos. Os linfócitos vão começar a produzir as linfocinas. O que o organismo vai pensar? Nós estamos lá pelo dia 11 do reparo. O que ele vai fazer? Mandar fibroblastos para a ferida. Então, não é que a gente suspenda a fase aguda. A fase aguda do processo inflamatório vai ocorrer, só que de maneira modulada, menor do que se fosse um coágulo, por exemplo, de sangue total. Está aí também uma das explicações por que eu utilizo menos analgésico e menos anti-inflamatório quando eu utilizo a fibrina rica em plaquetas. Porque o neutrófilo, na hora que ele está agindo na ferida cirúrgica, ele secreta quem? Prostaglandinas, mediadores de dor. Então, se eu tenho menos, não tenho zero, mas se eu tenho menos neutrófilos, e se eu tenho mais linfócitos e fibroblastos na minha ferida, eu vou ter uma ferida que dói menos e que cicatriza, ou que repara, melhor falando, né, biologicamente. A gente não deve confundir reparo e cicatrização. Reparo é gênero e cicatrização é tipo, né? Ou seja, a cicatrização é um tipo de reparo, né? Então, a gente tem toda a abreviação desse processo quando a gente utiliza a fibrina rica em plaquetas na ferida cirúrgica. Okay? Essa é a biologia do processo. Essa é a coisa que eu preciso que vocês tenham em mente que acontece no nosso leito cirúrgico, para que não fique vago, para que não fique parecendo que é uma coisa do outro mundo. Trouxe alguns artigos de revisão de literatura para que vocês entendam como que essa coisa foi evoluindo ao longo do tempo. Fibrina rica em plaquetas não é material de preenchimento definitivo. Ela não vai substituir o enxerto conjuntivo, que o professor Wagner acabou de falar, não vai substituir. O que a gente tem que ter na cabeça é que é uma matriz o quê? Temporária. Ela vai ser desfeita. Qual que é a vantagem dela no leito ósseo? Por exemplo, como eu utilizo biomaterial associado. Quando eu utilizo biomaterial associado no enxerto para a região óssea, o que eu tenho? Que o organismo vai ter que reabsorver um bocado de biomaterial que está ali e depositar novo osso na ferida. O professor Wagner falou da questão do arcabouço, do andaime. O biomaterial ele serve como osteocondutor. Ele vai estar ali, vai manter a estrutura com um determinado formato, um determinado volume, e o organismo vai começar a reabsorver todo esse biomaterial e secretar novo osso, né? Quando a gente utiliza a fibrina rica em plaquetas, o que a gente tem? Um material que, à medida que vai sendo depositada a nova matriz de colágeno, aquela estrutura enovelada que eu mostrei para vocês lá, que é parecida com as fibras colágenas do endométrio, ela começa a se desfazer. Ela vai se desfazendo lentamente e na mesma proporção que a deposição de matriz fundamental vai sendo realizada na ferida. Então, eu tenho um processo de formação mais rápido. Tem algumas máximas dentro da cirurgia reparativa, óssea principalmente, regenerativa, que, se a gente pensar, por exemplo, na quantidade de material, muitos de nós fazem levantamento de seio e compacta demais aquele osso lá dentro do seio. Compacta, porque a ideia nossa era o quê? A gente já estava criando um osso compacto. Na verdade, não é isso.
A gente tem que ter espaços entre as partículas do material para que eu possa possibilitar que o meu organismo deposite novo osso naqueles espaços sem perder aquela arquitetura inicial. Perfeito? Então, lá em 2015, eu trouxe alguns artigos de 2015 para frente, não fui muito lá atrás, mas a gente começou a ver que existia uma preocupação de alguns autores em utilizar a fibrina rica em plaquetas para reparo ósseo, né? E, em 2015, temos esse trabalho, cujo objetivo foi avaliar a regeneração óssea em cavidades com PRF. 66 pacientes. A maioria são estudos clínicos que eu trouxe para vocês. Tem algumas revisões de literatura, revisões sistemáticas, meta-análise, né, que são as mães e os pais da base do conhecimento científico, mas que muitas vezes trazem para nós algumas coisas que são discutíveis, dependendo da análise, dependendo do viés que você avalia, tem muita diferença. Os autores não encontraram diferença estatística significativa nos grupos. Porém, eles viram que a quantidade de osso formada foi maior. E, voltando na palestra do Wagner, uma coisa muito importante, aquela perda óssea tridimensional no alvéolo depois que você extrai o dente, a maioria dos autores é enfático ao dizer que você colocando ou não algum tipo de material, ela vai ocorrer. Aquele osso fasciculado, que ele é nutrido por aqueles vasos lá que o Wagner mostrou na lâmina, vai ter algum tipo de remodelação, você colocando ou não material. Ok? Mas aqui eles conseguiram manter uma quantidade de osso, uma quantidade apreciável de osso na ferida. Tá? Só que, estatisticamente, não era tão significativo. Em 2016, alguns artigos. Esse aqui avaliou a eficácia do plasma rico em plaquetas e da fibrina rica em plaquetas, comparou os dois agregados. Uma coisa muito interessante, a gente vai falando e vai lembrando, né? Uma coisa muito interessante quando se compara PRP e PRF é que, no tempo inicial dos dois agregados, a quantidade de plaquetas é muito semelhante. Então, a quantidade de elementos que estão ali secretando os fatores de crescimento, serotonina e etc., todas aquelas coisas que estão lá nos grânulos das plaquetas, no primeiro momento é semelhante. Depois, normalmente, quando vai chegando para o terceiro dia, cai drasticamente a quantidade de plaquetas no agregado do tipo PRP e elas se mantêm nos agregados do tipo PRF. Por que isso? Porque a matriz de fibrina, quando as plaquetas grudam naquela estrutura enovelada, elas vão liberando essas substâncias de maneira lenta e gradual. A partir do momento que você começa a ter a degradação da matriz de fibrina, essas moléculas que estão nos grânulos das plaquetas vão sendo liberadas gradativamente na ferida, de maneira gradual e lenta. Então, a gente tem uma manutenção desse efeito de liberação dessas substâncias por maior tempo na ferida. Então, 30 pacientes, e os autores, nesse trabalho, relataram uma melhoria definitiva, mas em outras coisas, que não foi a parte óssea, que é o que a gente buscava, né? Na questão periodontal, na questão de saúde gengival. Então, esses aqui são alguns dados. Esse outro artigo, 20 pacientes submetidos a enxerto alveolar com LPRF. E aí, estou falando de um protocolo desenhado pelo professor Chocrum. Esse é o protocolo LPRF, após extração dentária. Observaram resultados semelhantes para o processo de preservação do alvéolo, o que o professor falou. Colocando alguma coisa, seja um xenoenxerto, seja um enxerto autógeno, ainda assim vai haver algum grau de perda naquele osso, principalmente naquele osso vestibular. O exame histológico demonstrou aumento da densidade óssea, do número e da espessura de trabéculas,
bem quanto a quantidade e organização dos osteoblastos, favorecendo a mineralização. Ainda não era um estudo que dizia assim, acelera o processo, ajuda, né? Mas já indicou padrões de qualidade óssea melhores. E a gente vai lendo esses artigos, vai instigando a veia de pesquisa da gente. E a gente começa a pensar, né? Poxa, mas a gente ainda precisava de mais coisas em relação ao reparo ósseo. Precisava de dados mais contundentes. Esse outro artigo avaliou os efeitos da PRF no reparo tecidual. Esse aqui foi uma revisão sistemática. Não houveram resultados de melhora significativa no reparo ósseo. E aí a gente fica assim, gente, mas eu faço, eu vejo resultado. E ainda assim vem um trabalho de peso, que é uma revisão sistemática, né, dentro da produção do conhecimento científico, e me diz assim, olha, não tem grandes diferenças entre uma coisa e outra. Mas a gente segue pesquisando. Aí, esse artigo eu coloquei porque ele diz muito. Eu sou cirurgião buco, eu não sou implantodontista, eu sou implantodontista de atrevido, eu faço alguns implantes atrevidamente. Não deveria fazer, mas eu faço. E esse artigo ele fala diretamente da osseointegração, da produção óssea na interface osso residual e implante, e diz que, numa amostra de 12 coelhos, não foi um estudo animal, obviamente, um modelo animal, tentando ver se a fibrina rica em plaquetas melhorava o processo de osseointegração, implante de osso, através de uma análise histomorfométrica. O que é uma análise histomorfométrica? Eu vou falar alguns estudos nossos que são feitos com base em análise histomorfométrica. A análise histomorfométrica é uma avaliação histológica quantitativa de uma peça óssea, né, para avaliar o quê? Informações sobre remodelação e estrutura óssea, ou seja, vai me dizer como que o osso está se comportando naquele momento onde é feita a coleta. É uma biópsia óssea muito específica. E chegaram à conclusão que a aplicação do PRF aumentou a taxa e a quantidade de formação óssea. A gente já começa a ter estudos dizendo assim, olha, forma mais osso e forma mais rápido. E a gente tem que tentar comprovar isso. Concluíram que a enxertia com PRF pode aumentar a taxa de formação de novo osso e a velocidade e a qualidade desse novo osso. Ok? E proporcionar uma osseointegração mais rápida em torno de implantes. Eu não sei, talvez por eu ser curioso da implantodontia, não ser a minha especialidade, mas eu acredito que se a gente tem uma formação óssea mais rápida e de melhor qualidade ao redor dos nossos implantes, isso reverte em benefício para os nossos pacientes. O paciente, eu penso assim, ele não quer ver o implante lá dentro do osso. Ele quer ver o dente na boca. Se eu posso fazer alguma coisa para antecipar com segurança esse processo, eu acho que é um tipo de conduta que traz benefício. Né? Então, foi feito esse estudo, foram feitas perfurações em tíbia de coelho, do lado direito e do lado esquerdo, um lado teste, e onde foram colocados membranas de PRF dentro dos alvéolos, e, do outro lado, não foram colocadas membranas. E foram instalados implantes dos dois lados. Então, é o tipo de estudo que, quando a gente faz, por exemplo, em boca, né, uma boca dividida, eles trazem muito resultado para nós, porque a gente vê o paciente, ou, no caso, a cobaia, comparativa de si mesmo. Então, naquele momento, eu tinha a mesma situação nas duas cirurgias. Óbvio que tem algum viés, que lado que começou primeiro, que lado que operou primeiro, mas, em tese, você elimina muitas variáveis quando faz um estudo assim. E esse estudo achou uma formação óssea muito maior no grupo teste do que no grupo controle, operando as duas perninhas do coelhinho no mesmo dia. De um lado pôs PRF, do outro não. Mais alguns artigos. E aí a gente já começou a ver assim, uma tendência dentro
do correr dos anos, os autores começaram a usar um pouquinho mais, a utilizar a fibrina rica em plaquetas como realmente um acelerador do processo. E aqui temos esse trabalho, 24 indivíduos, para avaliar clínica e radiograficamente a cicatrização do alvéolo, que concluiu que a utilização da fibrina rica em plaquetas na cicatrização dos alvéolos pós-extração é muito eficaz, pois acelera o reparo tecidual por aquele método que a gente viu lá, por aquela antecipação biológica dos eventos, e auxilia no aumento do preenchimento ósseo e na redução da reabsorção da largura do osso alveolar. Porém, percebam, em hora nenhuma o estudo fala assim, não houve reabsorção. Ajudou a controlar esse processo de reabsorção. Tá? Aqui, né, mostrando as diferenças, o tamanho, a manutenção do tamanho do alvéolo através de uma análise da escala de cinza. Um outro modelo experimental, 16 animais, avaliaram que o enxerto com PRF provê um efeito duradouro. Por quê? Por causa daquela liberação lenta e gradual dos agentes, dos fatores que estão nos grânulos das plaquetas na ferida. À medida que a fibrina vai sendo quebrada, vai sendo liberada aqueles fatores para o meio. Concluíram que o uso da PRF é eficiente na cicatrização óssea, aumenta a quantidade de formação de tecido ósseo na ferida. Quantidade, qualidade e velocidade. Um outro artigo, outro estudo animal, 60 animais, divididos em vários grupos, e aí foram comparados vários métodos para tentar melhorar essa qualidade do reparo, por análise histomorfométrica e imunohistoquímica, e que a PRF aumenta a quantidade de formação de tecido ósseo. A aplicação da PRF no leito ósseo. Aqui estamos falando da fibrina rica em plaquetas isoladamente, como é o tema da nossa fala. Ok? Um outro artigo, 30 pacientes, aqui já é um estudo em humanos, para avaliar o uso da fibrina rica em plaquetas na regeneração óssea split mount. Opera de um lado com PRF, do outro lado sem PRF. Mesmo paciente, mesma data de cirurgia, mesmo cirurgião. E os autores concluíram que houve formação óssea significativamente maior no lado testado, ou seja, no lado onde foi feito o enxerto com PRF. E um aumento na velocidade da reparação, por causa daqueles eventos celulares que eu já falei para vocês. E aqui, alguns dados, né, do estudo, mostrando uma formação, um preenchimento ósseo maior nos alvéolos onde foi utilizada a PRF. Estudos mais recentes, tem se publicado muita coisa a respeito de PRF, e comparando já, né, muitas vezes com outros materiais, com outros métodos. E esse aqui quis avaliar a taxa de preenchimento ósseo e saúde periodontal, 60 pacientes. Vejam que não são estudos clínicos, mas que têm um N razoável, tem um número de pacientes razoável. Mostra para a gente que é uma coisa que a gente pode pensar em utilizar. Né? O grupo teste exibiu cicatrização rápida e sem complicações de tecidos moles. Eu poderia usar o tempo todo que eu tenho aqui para falar só sobre cicatrização de tecido mole, mas a gente está falando do tecido ósseo, né? Além de uma reossificação e preenchimento ósseo muito mais rápida no alvéolo que teve a PRF. Regeneração óssea precoce. É isso que a gente está buscando hoje. Aqueles momentos que o Wagner falou de instalação, aqueles 4 momentos possíveis de instalação do implante, a gente quer ter a melhor qualidade óssea no menor tempo possível para a gente conseguir instalar os implantes. Essa, pelo menos, eu acredito que seja uma luta de todo implantodontista. Né? Tentar instalar os implantes o mais precocemente possível dentro da melhor qualidade óssea possível. Aqui o gráfico apontando do trabalho, mostrando a densidade óssea do lado teste maior do que do lado controle. Outro artigo, 28 indivíduos, pacientes, estudo em humanos,
análises tomográficas e histológicas, aumento da qualidade e da taxa de neoformação óssea. Não foi significativa para reduzir a reabsorção do osso alveolar, fascicular, vestibular, porque a gente já viu que ele, de alguma forma, vai ser perdido por causa da perda da vascularização. Né? Aqui a gente vê, na histologia, essa ilha de neoformação óssea do lado do sangue total e essa quantidade de neoformação óssea do lado enxertado com PRF. Mais um artigo, vários pacientes submetidos à extração bilateral em grupo controle e grupo teste, com PRF 100, para comparação da densidade óssea pós-operatória. Esse aqui já encontrou uma diferença estatística significativa, mas é um estudo clínico. Né? Aqui, a comparação, né, da densidade óssea quando você tem, em diferentes fases do tempo, quando você tem o grupo controle aqui e o grupo testado aqui com a PRF, um aumento significativo, estatisticamente significativo, da densidade óssea nos sítios operados. Então, o nosso tempo é bem pouco, né, mas vamos tentar falar algumas coisas dos casos clínicos. A gente ainda tem um tempinho, e eu separei alguns casos clínicos para mostrar para vocês, casos que a gente fez lá na universidade e que, como eu disse para vocês, vão aguçando aquele instinto de pesquisa que a gente tem, e a gente vai vendo as coisas acontecerem e vai tentando ousar cada vez mais. Então, a gente começa com um caso clínico onde a gente não utilizou a PRF isoladamente, a gente utilizou a PRF com biomaterial, que foi enxertado nessa região. O paciente tinha necessidade de exodontia desse terceiro molar, e a gente percebeu que, quando a gente removesse esse terceiro molar, a gente ia ter toda a raiz distal do segundo molar sem nenhuma cobertura óssea. Então, o que a gente tentou fazer? Vamos enxertar com biomaterial agregado em matriz de fibrina, para poder tentar cobrir essa raiz de osso e tentar evitar que essa gengiva migrasse apicalmente com exposição da raiz distal. Então, está aqui, né, a fibrina em fase monomérica, sendo colocada no alvéolo após a exodontia. E aqui nós temos a radiografia panorâmica pós-operatória imediata e a de 90 dias, de controle. Vocês percebam que o nosso objetivo inicial de manutenção da altura ali ficou atingido. Né? Em 90 dias, continuava assim. E em 120 dias, continuava assim. Então, a gente percebeu, bom, fibrina mais biomaterial, eu consigo manter a minha altura óssea alveolar. A literatura já dizia isso para nós, mas a gente queria testar ao vivo, né? Então, a gente quer fazer a coisa para que a gente veja com os nossos próprios olhos. É mais convincente quando você vê com os seus próprios olhos do que quando você lê no artigo. Esse outro caso, uma paciente de 59 anos, com uma perda óssea alveolar severa, não tinha nada de rebordo nessa região desse molar, e com uma fratura no pré-molar. Eu falei que eu não sou implantodontista, e vocês vão ver, talvez tenham muitas coisas que vocês, do ponto de vista da implantodontia, possam questionar na minha apresentação. Posição de implante, né? Às vezes a gente dá umas rateadas, mas pensem na parte óssea, depois a parte de implante, depois a gente... Né? Mas olha aqui, não tinha osso aqui. Fazer levantamento de seio maxilar nessas condições são em condições inóspitas, são difíceis. Não que não dê certo, dá certo. O seio maxilar é uma área muito boa para enxertar. Né? Tinha um professor que falava que, se você colocar até titica de galinha no seio maxilar, vai formar osso. Né? Não é bem assim, mas a gente precisa de ter algum tipo de rebordo, porque, ao contrário do que se pensa, as células
que vão se transformar em osteócitos, ali naquele processo de transcrição, elas estão ali no leito ósseo que restou, naquela fina camada de osso. Ali eu tenho células mesenquimais indiferenciadas que, diante do estímulo certo, vão se transformar em osteoblastos e vão produzir osso na minha ferida. Eu tenho essas células, é ali, não é no sangue. No sangue circulante, eu tenho muitas células hematopoéticas indiferenciadas que vão dar origem a outras estruturas de sangue mesmo, as células sanguíneas. Mas a tal da célula mesenquimal indiferenciada, no sangue circulante, ela é 0,001% das células. As hematopoéticas indiferenciadas, 0,1% das células. Então, muito maior quantidade. Eu tenho, de alguma forma, eu tenho que ter essa estrutura que me promova um aporte dessas células para eu poder ter uma boa formação óssea na região. Então aqui é a vista pré-operatória, tinha uma fratura nesse premolar, né? Então, nós abrimos, fizemos a exodontia do premolar, acessamos o seio, acesso clássico pela janela lateral, levantamos a membrana e utilizamos um compósito, ainda compósito, agregado em matriz de fibrina em fase líquida. Técnica tradicional. Fechamos. Aqui está o resultado, o implante instalado e o enxerto ósseo antes da outra cirurgia. E aqui a gente ainda não estava preparado para usar tanto. Então, nós abrimos com 180 dias. 180 dias não é novidade nenhuma para os senhores. Abrir com 180 dias e colocar o implante é a regra do jogo, né? E aí a gente tem o segmento dos passos cirúrgicos, né, da instalação dos implantes. Esse implante aqui poderia ter ficado muito melhor posicionado, mas, enfim. Dali que a gente tirou o nosso espécime. Percebam a profundidade dessa trefinação, fatalmente eu atingi a área do meu enxerto. Vamos voltar lá na tomografia. Alguém duvida que atingiu o enxerto? Atingiu, com certeza atingiu o enxerto. Então, a gente retirou o material da área do enxerto. E mandamos esse material para a tal da histomorfometria. A gente queria saber que tanto de osso que estava formado. Estava bom esse osso? Estava boa qualidade? Como que estava esse osso? E aí, a gente teve a seguinte informação do laboratório. Eles mandaram essa lâmina. Nessa lâmina, a gente pode ver corado mais claramente o biomaterial. Corado mais intensamente o osso neoformado. Lembra que eu falei para vocês, gente, a gente tem que ter espaços entre as partículas do biomaterial, quando a gente utiliza para levantamento de seio maxilar, por exemplo. Para quê? Para que, nesses espaços, o organismo deponha um novo osso. Então, a gente tem o biomaterial, o osso neoformado e tecido conjuntivo nutrindo esse osso. Tem vasos sanguíneos aqui, tem... Oi? Não. Então, a gente tem uma nutrição adequada desse osso. E o que a gente percebe, o que o laboratório mandou? Formação de osso de aproximadamente 50% de toda a área. Ou seja, a gente tinha um osso viável. Só que 50% de formação óssea viável, com uso de biomaterial, agregado em matriz de fibrina ou não, a gente vai ter nos trabalhos clássicos, se vocês pegarem, por exemplo, a bula de determinados biomateriais, eles vão dizer lá, vão mostrar estudos com 50%, 60% de neoformação óssea em 6 meses. A gente nada mais além do que confirmar o que a bula ou as informações técnicas de determinados biomateriais já traziam para a gente, né? Então, uma vez que a gente viu que o que a gente poderia ter, o que tem na literatura, é o que a gente realmente encontrava no vivo, a gente começou a usar um pouco mais. E esse caso aqui já é um caso de reparo de uma lesão só com a fibrina rica em plaquetas, exclusivamente.
uma pena desses casos de preenchimento de áreas patológicas é que a gente não tem, pela ética, a gente não consegue reabrir esse caso e tirar uma trefinazinha de osso e colocar para fazer a estomorfometria. A gente não tem como. Então, a gente baseia nossas análises em imagens. E eu, quando vejo só a imagem, eu fico meio assim. Tudo bem, formou, mas... Né? Paciente, 29 anos, apresentou lá no serviço com essa área radiolúcida, que ia praticamente de canina pré, do outro lado, transpondo a linha média, com histórico de trauma na região. Nós sentamos com o paciente e falamos, olha, as hipóteses de diagnóstico, um cisto periapical inflamatório, um cisto ósseo traumático, talvez. Ela falou, olha, relatou histórico de trauma. E a gente já pensa no cisto ósseo traumático, apesar dessa etiologia ser controversa. Tem autores que falam que cisto ósseo traumático não tem nada a ver com trauma. Né? Não vou entrar nessa discussão, mas a gente pensou no cisto ósseo traumático. Pensei também em algum cisto inflamatório derivado de algum desses dentes. O que nós fizemos? Encaminhamos a paciente para a endodontia. O endodontista fez teste de vitalidade pulpar em todos os dentes. Teste de vitalidade pulpar positivo para todos os dentes. Já começou a direcionar o nosso raciocínio já por uma cavidade idiopática, um cisto ósseo traumático. O que eu falei para a paciente? Falei, olha, a gente vai abrir. Se não tiver nada aí dentro, a gente vai preencher com a PRF. Se eu tiver algum tipo de material, vou coletar, vou fazer uma biópsia incisional, vou coletar um pedacinho, vou mandar para o histopatológico. Quando voltar a resposta, a gente estabelece o plano de tratamento definitivo. Isso posto, aqui está o caso clínico inicialmente. Né, nós fizemos um acesso, que é o mesmo acesso que a gente usa para fazer mentoplastia, um acesso por planos, primeiro no plano mucoso, depois no plano muco-periósteo. Fizemos a separação dos tecidos, e o que encontramos foi isso. Um osso papiráceo aqui na região mais anterior, um osso bem fininho, e pensamos assim, eu olhava por esse buraquinho e não via nada. Mas eu falei, bom, vamos tentar aspirar. Tentamos fazer a aspiração, não tinha nada. Então, optamos por preencher a cavidade com a PRF. Fizemos a regularização do rebordo, não curetamos, para tentar preservar os feixes vasculonervosos desses dentes todos. Então, não curetamos. E fomos preenchendo a cavidade com os coágulos de fibrina. A técnica normal, a técnica mais tradicional para esse tipo de caso é que a gente comprima primeiro esses coágulos, forme os plugs e coloque os plugs dentro da ferida. Só que, como era uma lesão muito grande, a gente optou por ir adaptando esses coágulos e tirando o excesso de soro para poder a gente utilizar uma quantidade menor de coágulos de fibrina. Então, fomos adaptando, né, a fibrina no leito da ferida, fomos adaptando, preenchendo por camadas e suturamos também por planos, uma vez que o acesso foi por planos, a sutura também por planos. Né, primeiro o plano músculo periósteo, depois o plano mucoso. E o que nós tivemos, gente, ao final de 90 dias, é essa imagem. Uma lesão deste tamanho, reparar nesse nível, com 90 dias, não é algo de se esperar. Mas eu mostrei esse caso para um professor lá da universidade, ele falou assim, como que você me disse que a PRF está acelerando o processo de reparo ósseo? Você não está comparando isso aqui com nada. E eu realmente fiquei sem palavras. Ele falou, eu falei, não. Eu tenho na minha cabeça que se eu fizesse essa imagem aqui, se eu tivesse colocado nada e tivesse feito essa imagem panorâmica com 90 dias, eu não ia ter esse resultado aqui, não. Na minha cabeça, não, né? Mas a minha cabeça é a minha cabeça. Então, nós falamos assim, bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comparar as coisas. Esse outro caso aqui é um caso também só de fibrina rica em plaquetas, exclusivo no reparo ósseo alveolar. O paciente tinha 20 e poucos anos, com essa perda
né, desse dente por lesão de cárie. Nós fizemos a exodontia, percebam que a gente foi bem conservador, a gente manteve a estrutura geral do alvéolo, né? Preenchemos o alvéolo com plugs de fibrina. Aí a gente condensou antes, condensou fora, e foi colocando os plugs de fibrina. E finalizamos a cirurgia com uma técnica que chama Open Wound, uma técnica preconizada por um professor Carlos Saboia, do Rio, e onde ele deixa a fibrina exposta, a ferida cicatrizar de maneira aberta. E ele fala que quanto menos você manipular as margens da ferida, melhor. Né? Então, usamos essa técnica, usamos uma outra técnica, porque eu não coloquei o slide aqui, mas a gente pegou as membranas de PRF, suturou umas nas outras, fora da boca, e colocamos isso aqui, esse conjunto que foi suturado ali, para dar uma maior estabilidade. Então, essa é a técnica Open Wound. E o que a gente teve com 45 dias foi esse aspecto. Então, como eu falei para vocês, eu poderia falar muito sobre a reparação de tecido mole. Para tecido mole, está muito bem estabelecida a fibrina rica em plaquetas. Né? Esse era o aspecto com 45 dias, mantida a largura do rebordo, com algum grau de perda tridimensional, mas muito pouco. A gente percebe que tem uma ligeira depressão aqui no centro do que seria o centro do alvéolo, mas não é uma depressão tão grande. Né? Com 80 dias, percebam que o primeiro lá foi 180, que foram 80. Né? Com 80 dias, a gente abriu, tirou uma trefinazinha de osso, instalou o implante e mandamos o nosso fragmento para a histomorfometria. O que deu na histomorfometria? Aqui a gente não tem mais aquelas estruturas levemente coradas, que seria a estrutura do biomaterial. A gente aqui só tem as mais fortemente coradas, que são o osso alveolar neoformado e o tecido conjuntivo, ok? O tecido conjuntivo nutrindo essa nova matriz óssea, e formação óssea em mais de 70% da área observada. 60%, 50% era o que a gente encontrava com o biomaterial e com aquele outro caso que a gente mostrou para vocês. Aqui a gente já tinha mais de 70% de área neoformada e em 82 dias. 82 dias. Então, a gente começou a perceber que realmente esse troço funciona. Mas aqui eu ainda não via aceleração. Aqui eu vi uma melhora da qualidade óssea. Uma melhora qualitativa, não quantitativa. Né? Não na rapidez, né? da formação óssea. Mas, ainda assim, tecido ósseo viável, osso bom para colocação de implantes, tanto era bom que a gente já tinha colocado o implante. Né? A gente mandou para a histomorfometria, a gente aproveitou o ato cirúrgico de colocar o implante para tirar o osso, para poder fazer o exame. E assim, Ivani, mas você falou tanto de acelerar o processo, né? Mas e o comparativo? Esse último caso, o tempo é pouco, a gente não consegue mostrar muitos casos, mas esse último caso aqui foi um caso onde, finalmente, a gente conseguiu satisfazer a sanha lá do meu professor lá e falar assim, você tem que comparar uma coisa com a outra para ver se dá certo. A Aline estava comigo, não estava, Aline, no dia que o professor falou isso? Você não está comparando nada com nada. Então, nós vamos comparar. A paciente é nossa colega lá do serviço, ela perdeu os molares inferiores, ficou só com os terceiros, e a gente falou, bom, ciência é ciência. Né? Vamos tirar esses terceiros molares, porque, em tese, dentro do planejamento da instalação dos implantes, eles estariam numa posição que ia me atrapalhar a colocar esses implantes, e vamos enxertar de um lado e não vamos enxertar do outro. Né? Obtive o consentimento, a paciente super colaborativa, é nossa colega lá do serviço. E aí, está aqui o caso. Do lado direito, a gente não enxertou, é o nosso grupo controle, é o nosso lado controle. E o lado esquerdo é o lado teste. Vocês vão ver pelas imagens, a gente colocou plugs de fibrina, condensamos fora e colocamos lá dentro. Do lado esquerdo, a gente enxertou. Do lado direito, a gente não enxertou. Vocês vão ter que acreditar em mim.
que eu não coloquei enxerto aqui. Eu não coloquei. Porque não tem jeito de a gente... Só podia ter feito um vídeo. Na próxima, a gente faz um vídeo, que aí já não dá... Você pode editar também. Mas, enfim, vocês têm que acreditar em mim. Do lado direito, eu não enxertei. Do lado esquerdo, eu enxertei. Aí, nós utilizamos um protocolo de fazer cirurgia guiada. Foi a minha primeira cirurgia guiada, e a primeira cirurgia guiada a gente nunca esquece. Foi muito legal. Assim, eu, que não sou da especialidade, fiquei muito feliz de ter o contato com o pessoal que me orientou a respeito do planejamento, da cirurgia. Foi assim, uma experiência nova para mim. Nós fizemos todo o planejamento da cirurgia, partindo do planejamento reverso, da prótese, aquilo que vocês já estão mais do que acostumados. Fizemos o planejamento reverso, o planejamento da instalação dos implantes, para a confecção de uma guia para a gente fazer a instalação dos implantes. E, nessa guia, uma coisa que a gente previu também foi que se fizesse uma guia para a trefina, para orientar de onde eu ia tirar o espécime do enxerto, o espécime para a histologia, das áreas enxertada e não enxertada. Aqui está o planejamento das guias para a colocação dos implantes, e aqui para de onde a gente ia tirar o material para o histológico, para a histomorfometria. Confeccionamos a guia, tudo feito com o apoio do pessoal da clínica. Aqui são os guias. E vamos para a cirurgia. Do lado esquerdo, eu não tinha experiência na cirurgia guiada. O colega que foi operar comigo, ele falou: olha, eu estou achando esse rebordo um pouco fino, e estou com medo dessa broca resvalar na hora que eu for entrar, então vamos fazer um retalho minimamente invasivo, mas vamos fazer um retalho. Vamos descolar só ali na crista do rebordo e vamos colocar os implantes. Assim fizemos. Aí a colocação dos implantes. Eu fiquei me sentindo o implantodontista nessa hora aqui. Falei, estou assim, podendo. E do lado direito foi flapless, sem retalho. Aí os implantes instalados, acho que até que para um bruto maxilo está razoável. Está razoável. E tiramos e coletamos o material para fazer a histomorfometria. Porque eu falei, agora eu tenho que ver isso. Tenho que ver. De um lado eu pus, do outro eu não pus. O que aconteceu? Do lado direito, vocês conseguem ler aqui? Lado direito, eu tive essa formação óssea aqui. Aproximadamente 30% de toda a área analisada. 30% de formação óssea do lado direito. Do lado controle, do lado que eu não enxertei. E do lado esquerdo, que foi o lado que eu enxertei. Lado esquerdo, aproximadamente 50% de toda a área. Então, a gente percebeu aí que realmente há uma modificação, tanto na velocidade da deposição óssea, quanto na qualidade da deposição óssea. E não tenho para onde correr. Fui eu que operei os dois lados. A minha dificuldade técnica era a mesma para executar. Eu nunca tinha executado a cirurgia guiada, mas era eu que estava operando. Então, assim, a minha dificuldade foi a mesma. O paciente era o mesmo, no mesmo dia, tecido ósseo viável. E aqui, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente percebe claramente que, de um lado, eu tenho uma formação óssea, eu tenho uma agregação do corante de maneira muito mais ativa do lado enxertado. O que quer me dizer isso? Um osso mais denso, maior qualidade óssea. E, pelo tanto de osso neoformado que eu vi de um lado e de outro, eu vi que aqui tem mais osso formado. Perfeito? Então, esses são alguns casos de um estudo piloto que a gente está fazendo lá no hospital. E a gente agora está super estimulado de fazer estudo de boca dividida. A gente tem uma pesquisa que vai sair agora, fé em Deus, né, meninos? Em fé em Deus vai sair agora
para o ano aí, só em torno de reparo com a utilização de agregados plaquetários. Tá? Eu queria agradecer a presença de vocês, aí, ficar até agora. Eu sei que eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas não podia deixar de mostrar os meus casos. Né? Gostaria de agradecer a essas pessoas que convivem com a gente, né? Professor Brusadelli, que não está mais aí, mas eu também grudo com as pessoas que sabem das coisas. Né? Professor André, professor Leonel, que é o idealizador do protocolo que eu utilizo. Eu não vou entrar, como eu falei para vocês, não foi a minha intenção discutir o protocolo, mas eu tenho que dar o crédito a quem estabeleceu o protocolo que eu utilizo. Né? Professor Clóvis Marzola, grande cirurgião bucomaxilo, que se foi no ano desse ano. Né? Professor Clóvis Marzola, Leandro Lécio, meus alunos, enfim. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer vocês pela paciência e pela presença. Obrigado. Nós aqui agradecemos o professor Ivanir Greco, né, pela brilhante apresentação, pela entrega do conhecimento de uma maneira bastante clara. Né? Eu tive a honra de ouvi-lo há uma semana atrás sobre outro assunto, que não era do domínio dele, ele falou muito bem. Né? E aí, agora, nós tivemos essa grande oportunidade, ele vai receber o diploma dele. Né? E isso aí.